Maria, o som tá ligado. O som tá ligado. Sob a proteção de Deus em nome do povo mineiro, vamos dar início aos nossos trabalhos. Esta é a quarta reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Helder Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. Vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Presente. E vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata anterior. Ata da terceira reunião ordinária. Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 2 dias do mês de fevereiro de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara. Composta a mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Josemar Ribeiro Cardoso, feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências. Ofício da prefeita Patrícia Santos de Almeida Bernardo, comunicando aos vereadores que não foi possível responder aos requerimentos e indicações, pois estava na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, tratando de assuntos e questões pertinentes ao interesse do município. Leitura de projetos. Projeto de lei número 006/2017, que concede auxílio estudantil e dá outras providências. Projeto de lei 007/2017, que institui o auxílio transporte no âmbito do município de Maria da Fé, dispõe sobre o seu pagamento e dá outras providências. Esses projetos foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. Indicações números 25 a 39/2017, de autoria dos vereadores Leonardo da Silva Carvalho, José Clênio Ribeiro Mendes, Henrique César Bernardes, Antônio Ricardo Albino, Ricardo Vitor Ribeiro e Rodrigo Guimarães Braga. Moções de pesar aos familiares dos senhores Emerenciano Cano Martinez e Nelson Nogueira da Silva. Proposições com discussão. Requerimento número 16/2017, o vereador Leonardo da Silva Carvalho requer oficiar o DR Regional Itajubá, solicitando a instalação de defensas metálicas, mais conhecidas como guarda-reis, e de lombadas no quilômetro 1 da rodovia MGC 383, Maria da Fé Cristina, no bairro Campo Redondo, mais precisamente na entrada do bairro Bueno, subida dos Borges. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 17/2017, o vereador José Clênio Ribeiro Mendes requer estudar a viabilidade que sejam lidas em plenário as respostas enviadas pelo Poder Executivo aos requerimentos e indicações enviados por esta Casa Legislativa. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 18/2017. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira requer a chefe do Executivo oficiar a secretária municipal de saúde, Juliano Faria Zaroni Batista, convidando-a a comparecer nesta Casa Legislativa na próxima sessão ordinária, dia 16/2/2017, às 19 horas, para usar a tribuna e prestar esclarecimento sobre o processo de contratação dos profissionais que atuam na área de saúde, em especial os que trabalham na estratégia de saúde da família, referente a 2017. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 19/2017. O vereador Ricardo Vitor Ribeiro requer a chefe do Executivo enviar a esta Casa Legislativa todos os documentos e projetos referentes ao Centro Comercial de Artesanato que está sendo construído em um trecho de Jardim dos Trilhos. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 20/2017.
o vereador Ricardo Vitor Ribeiro requer a chefe do Executivo que informe a Câmara Municipal de Maria da Fé se foi celebrado termo de transmissão e recebimento de contas públicas municipais ou correlato referente à transição do ex-prefeito Adilson dos Santos, fornecendo cópia, inclusive, de eventuais documentos anexos. Após discussão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução em discussão e votação nominal em primeiro turno. Projeto de resolução número 2/2017, que cria a Escola do Legislativo de Maria da Fé, no âmbito da Câmara Municipal de Maria da Fé e da outras providências. Após parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Política Social, a proposição foi colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por unanimidade. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão. Câmara Municipal de Maria da Fé, 2 de fevereiro de 2017. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências. Ofício 40/2017. Solicita retirada de pauta de 2 projetos de lei. Com cordiais cumprimentos, estamos solicitando a retirada de pauta os 2 projetos de lei que trata sobre o auxílio estudantil e o que trata do fornecimento de passagens aos funcionários públicos que residem na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Patrícia Santos de Almeida Bernardo, prefeita municipal. Senhor presidente, foram protocolados nesta casa, na data de ontem, os projetos de lei número 8 e 9/2017, de autoria do Executivo Municipal. Leitura dos projetos de lei 8 e 9/2017. Projeto de lei 8 de fevereiro de 2017 institui o Programa Municipal de Vacinação contra a brucelose bovina, dispõe sobre objetivos, beneficiários e condições e dá outras providências. Justificativa. O projeto em tela teve a indicação do nobre vereador Helder Márcio de Campos e pretende apoiar os produtores rurais do município de Maria da Fé, Minas Gerais, que exercem e executam verdadeira atividade rurícola, muitas vezes carentes de mão de obra e prestação de serviços especializados, como no caso em questão, a visita, a orientação correta, a prevenção e a prestação de serviços de um médico veterinário cedido pela Prefeitura Municipal. O nosso município tem como fonte de economia a renda, agricultura e pecuária, de corte e de leite, sendo as atividades dos produtores rurais extremamente significativa, em que compreende o esforço de metade da população do município de Maria da Fé, que está na zona rural em atividades rurícolas. Não bastasse isso, pretende ela desenvolver meios de arrecadar fundos, o que é louvável, dependendo de apoio dos poderes executivo e legislativo. O fato, além de significar atividade social em prol dos nossos produtores rurais, pessoas que necessitam de apoio, ainda repercute diretamente no incentivo à agricultura e à pecuária e à propagação do bom nome de nossa cidade. Com o presente projeto de lei, estaremos fomentando as atividades rurícolas, propulsionando o bem-estar social, o apoio, a prestação de serviços especializados e, repita-se, com o intuito de cooperar com os nossos produtores rurais. A Constituição Federal, em seu artigo 187, dispõe que é dever do Estado fomentar a política agrícola. É pública e notória as dificuldades que os nossos produtores rurais enfrentam no dia a dia, e diante de tais fatos, a administração municipal resolveu elaborar esse projeto, para que se torne em nosso município um apoio e uma prestação de serviço técnico especializado por um médico veterinário.
Quanto à legalidade do presente projeto, é necessária somente autorização legislativa, pois existe dotação orçamentária. Assim, espera seja o projeto analisado, discutido, votado e aprovado por esta Casa. Patrícia Santos de Almeida Bernardo, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 009 de fevereiro de 2017. Proíbe a circulação de embalagens e recipientes de vidros, copos, garrafas e similares, a propagação de som automotivo e estabelece normas para o comércio na área de abrangência das festividades e eventos culturais nas praças, ruas e avenidas da zona urbana do município. Os projetos serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicito a leitura das proposições sem discussão. Indicação 40/2017. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira indica à chefe do Executivo a necessidade de consertar 2 bueiros no bairro da Grota, o primeiro no início do bairro e o outro próximo à residência do Maurílio. Justificativa: o bueiro cedeu e a rua está cedendo também. A indicação visa evitar qualquer tipo de acidentes, tendo em vista que o bueiro fica na passagem dos moradores do bairro e do ônibus escolar municipal. Indicação 41/2017. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira, nos termos do regimento interno desta Casa, indica à chefe do Executivo a necessidade de roçar e cascalhar as estradas do bairro da Mata, Pintos Negreiros, Barra e Grotão. Atender ao pedido dos moradores dos bairros que sofrem com as estradas, principalmente em períodos de chuvas. Indicação 42/2017. O vereador Ricardo Vitor Ribeiro indica à chefe do Executivo a necessidade de manutenção com cascalhos da estrada de acesso ao bairro da Toca, localizado no distrito de Pintos Negreiros. Justificativa: os produtores de leite daquela localidade estão com dificuldade para a retirada do leite, uma vez que o laticínio responsável pela retirada já avisou que não mais retirará o produto ante o risco de acidentes e as péssimas condições de tráfego naquela estrada. O bairro produz cerca de 1.000 litros de leite por dia e todas as famílias lá residentes dependem financeiramente desta produção. A não retirada do leite pela falta de atendimento ao pedido trará enormes prejuízos aos produtores e moradores do bairro. Por outro lado, a medida é necessária ante ao princípio da eficiência na prestação de serviços e administração do dinheiro público, uma vez ser sabido e notório a arrecadação dos tributos incidentes na produção de leite são fonte de receita para o município, Estado e União. Indicação 43/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de cascalhamento e manilhamento da estrada do Palio do Rocha. Justificativa: trata-se de antiga reivindicação dos moradores que trafegam com dificuldades pelo trecho que se encontra em péssimo estado de conservação. A dificuldade aumenta ainda mais nos períodos de chuva. Indicação número 44/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de entrar em entendimentos com a Copasa para que proceda ao prolongamento da rede de abastecimento de água para os atendimentos dos bairros Furnas e São João. Justificativa: trata-se de antiga reivindicação dos moradores dos bairros, onde várias famílias serão beneficiadas. Indicação 45/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de ativar, em caráter de urgência, o Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEP. Justificativa: trata-se de reivindicação dos cidadãos marienses. Indicação 46/2017. O vereador Leonardo da Silva Carvalho indica à chefe do Executivo a necessidade de viabilizar a regularização de propriedade das 11 casas que ficam na Estrada Velha Maria da Fé e Itajubá, que estão em nome da Prefeitura Municipal.
Justificativa. Trata-se de reivindicação antiga dos moradores dessas casas. Os mesmos relatam que a gestão municipal anterior solicitou aos moradores o pagamento de 1 ano de IPTU para que a transferência de propriedade fosse efetivada. Porém, mesmo após o pagamento do imposto, o acordo não foi cumprido. Indicação número 47/2017. O vereador Helder Márcio de Campos indica a chefe do Executivo a necessidade de manter um conserva na estrada do bairro da Mata de Cima. Justificativa. Atender ao pedido dos moradores do bairro que sofrem com a situação precária da estrada, principalmente sem a presença de um conserva. Indicação número 48/2017. Rodrigo Guimarães Braga, presidente da Câmara Municipal de Maria da Fé, indica a chefe do Executivo a necessidade de realizar calçamento e instalação de um bueiro no trecho da rua João Borges Filho, onde foi construído o paredão do rio, conforme foto em anexos. Justificativa. A falta de um bueiro e calçamento nesse local faz com que os períodos de chuva a água fique empoçada, facilitando o surgimento de lama, o que causa transtorno aos moradores. Indicação número 49/2017. Rodrigo Guimarães Braga, presidente da Câmara Municipal, indica a chefe do Executivo a necessidade de estudar a viabilidade de utilização do pó de pedra brita em todo o reparo da estrada rural de Maria da Fé, especialmente em pontos mais críticos e com grande circulação de veículos. A exemplo do que é feito em municípios vizinhos, como Dom Viçoso. Justificativa. A utilização do pó de pedra brita representa uma alternativa para resolver o problema antigo das estradas que sempre causou transtornos e prejuízos aos moradores da zona rural. O material já é utilizado em outras localidades em substituição ao cascalho e o fato de sua durabilidade ser maior e faz diminuir a necessidade de reparos, gerando em médio e longo prazo economia aos cofres do município. Vale ressaltar que a estrada que recebe este material fica muito mais segura e transitável, sendo isto muito importante, pois além de facilitar a locomoção dos moradores, melhora principalmente o escoamento da produção. Indicação número 50/2017. Rodrigo Guimarães Braga, presidente da Câmara Municipal de Maria da Fé, indica a chefe do Executivo a necessidade de recuperar o calçamento que dá acesso à igreja e residências do bairro da Mata de Baixo, conforme as fotos anexas. Justificativa. Já faz algum tempo que o calçamento deste local está danificado, o que tem causado transtorno aos moradores. Indicação número 51/2017. O vereador Henrique César Bernardes, nos termos do regimento interno desta Casa, indica a chefe do Executivo providenciar a extensão da rede elétrica dentro do bairro Buenos, bem como a substituição dos postes de madeira que estão danificados pelo tempo. Justificativa. Falta de energia elétrica em pontos importantes do bairro, o que prejudica a segurança dos moradores. Os postes de madeira encontram-se em péssimas condições e colocam em risco constante a vida dos moradores do bairro. Indicação número 52/2017. O vereador Henrique César Bernardes indica a chefe do Executivo a necessidade de melhoria na ponte de acesso ao bairro Buenos. Justificativa. Atender à reivindicação dos moradores do bairro. Indicação número 53/2017. O vereador Henrique César Bernardes indica a chefe do Executivo a necessidade de limpeza e melhorias na estrada paralela ao asfalto, que dá acesso aos bairros Campo Redondo e Marmeleiro. Justificativa. Atender à reivindicação dos moradores dos bairros que utilizam a estrada para acesso à cidade, a fim de evitar andar no asfalto e sofrer acidentes. Indicação número 54/2017. O vereador Henrique César Bernardes indica a chefe do Executivo estudar a viabilidade de criar a Guarda Municipal no município de Maria da Fé, em conformidade com as normas gerais para as guardas municipais, disciplinadas no parágrafo
8 do artigo 144 da Constituição Federal. Justificativa. O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é dever do Estado, Federação, e responsabilidade de todos. É, portanto, também de responsabilidade da Prefeitura. Dentre as atribuições da Câmara Municipal, que justificam a sua criação pelos benefícios que trará ao município, estão a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atendem contra os bens, serviços e instalações municipais, proteger o patrimônio ecológico, histórico e cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas, cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades, desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal, auxiliar na segurança de grandes eventos, dentre outros. Moção de pesar. O vereador José Clênio Ribeiro Mendes, apoiado pelo artigo 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, requer que seja inserida nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar aos familiares de Isadora Vilas Boas de Macedo, dado o seu falecimento no dia 3 de fevereiro de 2017. Filha de Fernanda Vilas Boas e de Mateus Macedo, Isadora tinha como avós paternos Alair e Moacir, e como avós maternos Maria de Lourdes e Donizete, filho do conhecido senhor Tião Evaristo. Isadora estudava na Escola Municipal Jardim Florido, aluna da professora Nilda. Faleceu aos 4 anos de idade, completados no último mês de janeiro, vítima de afogamento, deixando transtornada toda a comunidade mariense, que se uniu aos familiares em momento de tamanha dor. Registramos, portanto, na ata desta sessão ordinária, moção de pesar aos familiares de Isadora Vilas Boas de Macedo, a quem expressamos as nossas sinceras condolências. Quer fazer uso da palavra? No fim? O vereador José Clênio Ribeiro Mendes requer que seja inserida nos anais dessa Casa Legislativa moção de pesar aos familiares do senhor Márcio Mendes Vilas Boas, dado o seu falecimento no dia 29 de janeiro de 2017. Irmão de Luiz Antônio, Maria Luzia, Ieda, Inácio, Mariana, Marcos, José Carlos e Emilson, Márcio é filho dos respeitados marienses Maria e Evaristo. Márcio casou-se com Maria de Lourdes Pereira, com quem teve 2 filhos, Bárbara e Tiago. Profissionalmente, começou a trabalhar com seu pai como retireiro e na entrega de leite na cidade de Maria da Fé. Logo depois passou a trabalhar no Banco Real de nossa cidade, de onde foi transferido e trabalhou nas agências das cidades de Santa Rita, Sapucaí e Cruzilha. Aposentou-se no Banco Real e mudou-se para a cidade de Charqueada, Rio Grande do Sul, para ficar com sua esposa mais próximo do filho que lá residia. Vítima de câncer, voltou a morar em Maria da Fé no ano de 2015 para ficar mais próximo do tratamento médico que fazia na cidade de São Paulo. Lutou bravamente contra a doença, sempre mantendo sua fé. Foi um cidadão apaixonado pela sua cidade natal, respeitado por amigos e colegas de trabalho e será, com certeza, sempre lembrado com saudades pelos cidadãos marienses. Registramos, portanto, na ata dessa sessão ordinária, moção de pesar aos familiares do senhor Márcio Mendes Vilas Boas, a quem expressamos as nossas sinceras condolências. Senhor presidente, eu queria pedir para me fazer a entrega das moções. Quero fazer a entrega primeiro à família
quero chamar aqui a mãe da Isabela, a Fernanda, para ela vir receber as moções de condolência. Desculpe, a Isadora. Eu quero chamar aqui a presença a esposa do Márcio, a Maria de Lourdes, e a minha tia, tia Maria, para fazer a entrega da moção de condolência. Em nome da Câmara, eu gostaria de desejar os sentimentos e que vocês encontrem força para, né, superar esse momento difícil na vida de todos vocês. Vou passar a leitura das proposições com discussão. Senhor presidente, não temos requerimentos. Antes de passar a palavra aos vereadores inscritos, eu gostaria de esclarecer que hoje a gente teria o uso da tribuna pelo senhor Nivaldo, que é encarregado pela empresa de transporte coletivo Gardênia, aqui da região. Só que o uso dessa tribuna foi transferido para a próxima reunião, dia 2 de março, porque quem vai responder pela empresa vai ser o senhor José Eustáquio, que é gerente geral de Belo Horizonte. Então ele vai estar aqui, dia 2 de março, vai responder a perguntas dos vereadores. Eu até abro a população, se alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, que envie para a gente para poder ser feito na próxima reunião, no dia 2 de março. Também seriam votados e discutidos hoje 2 projetos de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre o auxílio transporte para os estudantes e vale transporte para funcionários da Prefeitura. Só que, a pedido da Prefeita, foram retirados de pauta para regularizações e, então, vão aguardar que volte para a gente colocar em discussão. Passo agora a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro inscrito, a vereadora Maria Rodrigues Siqueira. Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Eu gostaria de falar, primeiramente, de uma coisa que aconteceu hoje de manhã, muito triste. Eu fui chamada no bairro Buenos hoje de manhã, devido à morte de... Eles mataram, não sei quem, matou 7 cachorros e um gato. Então, acho assim, colocou veneno na ração e deu para os bichinhos, inclusive tinha uma que estava, né, sequasa da cria, estava sofrendo muito para morrer, foi muito triste. Eu acho que tá certo, tem muito cachorro, tem, mas aqui já foi pedido nessa casa, né? Não sei qual dos vereadores que já... Foi você, Leonardo, que pediu, né, que arrumasse um lugar adequado para os cachorros. Só que, inclusive, esses cachorros, eles foram assim, eles têm dono, não era cachorro solto. Então foi muito triste a criança envolvida, eu fui chamada lá de manhã, foi muito ruim a situação. E também, né, gostaria de falar dos bueiros, né, que eu entrei com o pedido. Aqui na entrada da grota, está representando risco para o ônibus escolar, gente. Se vocês passarem lá, vocês vão ver o tamanho do buraco que abriu lá. Cabe o pneu do ônibus, sabe? Eu já pedi da outra vez, não foi, né? Nada foi feito ainda. O do Maurílio lá também, que é da grota de cima, é dos 2 lados, gente. Pensa se cai um ônibus cheio de criança lá. Eu acho que isso é uma coisa que é um reparo que dá para fazer. Não é verdade? A gente tem que socorrer as coisas mais urgentes. E igual foi pedido dos Pintos, né? A gente fica contente, agradeço por ter, né? Ela concedeu o pedido da gente e consertou. Espero que igual consertou dos Pintos, conserte da grota também. O de Pintos da Igreja tem bastante acesso a carro, ao ônibus, né, que traz o povo, mas não tem transporte escolar ali, né? Agora a grota ali é todo dia, né?
2 vezes por dia o ônibus está lá cheio de criança, e é muita criança. As crianças estão correndo risco. Então, eu espero um pouco de consideração dela, né? Ou do secretário de obras que vá até lá e vê o que pode ser feito. E, nossa, o sentimento mesmo dessa maldade que foi feita, né? Ali no bairro Buenos. E deve ter tido mais, porque quem colocou, não colocou para um só não, porque não foi só de uma casa, esses animais. Eu acho que foi de umas 3 casas. Eu acho uma covardia, seja lá quem foi que fez, porque não vai aparecer o dono, porque usou, né, à noite para fazer isso. E é isso que eu queria falar, fiquei muito transtornada com a situação. E a gente fica de mãos atadas porque não tem nem como você denunciar. Você vai denunciar quem? Né? A pessoa que fez agiu de má fé, agiu à noite. O vereador Leonardo tem o termo da resposta dela a respeito, não sei se tem isso. Sim. Ela, no momento, ela vai fazer um projeto dos cães de castração. Depois, ela vai ver se pode viabilizar um canil. Tá? Mas a gente agradece, né? Deixa aqui meu agradecimento pelo Executivo ter respondido aos nossos requerimentos e as indicações. Mais algum? Não, só isso. Próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Vitor Ribeiro. Uma boa noite a todos, senhor presidente. São 3 pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro dele é referente ao PL 06, transporte intermunicipal, que apesar dele a prefeita ter retirado ele da pauta e a forma que vem sendo utilizado o transporte, gostaria de que se conste nesta casa que, da nossa parte, não existe nenhum tipo de conivência com a irregularidade, uma vez que desses ônibus, que da forma que se encontra, continua a prática do ano de 2016, eles não possuem autorização do DR, esse é um ponto, não possuem seguro, então os alunos e os motoristas estão em risco, eventual risco para fazer constar. A própria senhora prefeita, na justificativa do PL 06, ela fala que é inviável manter esse transporte como vinha em 2016, e estranhamente ela optou em manter como vinha em 2016, apesar de ter encaminhado o projeto e ter retornado. Então, para não ter nenhum tipo de... Amanhã ou depois acontece alguma situação com qualquer aluno ou ainda motorista, esta casa, né, fique claro que não está conivente com a prática que vem sendo atuada no município. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, senhor presidente, é o PL 07, que fala do vale transporte, do auxílio transporte para os servidores. Estranhamente, a senhora prefeita encaminha no PL 07, anexo aqui, a relação onde consta um secretário municipal. O secretário municipal é o senhor Aldo Lucas. E, como todos sabemos, né, o secretário municipal, ele segue as mesmas regras, uma vez que estabelece na lei orgânica, no artigo 68, as regras que o secretário estão enquadradas. A mesma, inclusive, que a nossa. E, estando na nossa, o artigo 32, ele fala que é proibido ao vereador residir fora do município. Um descompasso, o secretário requerendo auxílio transporte, uma vez que a lei veda que ele resida fora do município. Então, para fazer constar, ainda que o projeto ela retirou da pauta, mas para fazer constar e para a população ficar ciente, uma vez que os atos são públicos e depois vai para a internet, né? Então que conste aqui essa situação desse secretário, aproveitando o terceiro ponto, que é essa questão da publicidade dos atos, que apesar da senhora prefeita ter justificado aqui que ela está atendendo a legislação com relação à publicidade via site, é notório que qualquer pessoa que entrar no site da prefeitura, não há legislação, nem portaria ou decreto do ano de 2017. Então, assim, não há como se fiscalizar nem a população, nem os vereadores, uma vez que no site
Tem lá 2014, 2015, 2016, mas do ano de 2017 não consta. Então inviabiliza qualquer tipo de fiscalização. Então eu queria reiterar também esse pedido, uma vez que já vem sendo falado essa questão da publicidade, e sem a publicidade inviabiliza, dá margem para obscuridade, uma vez que a gente já vem falando há muito tempo, essa prática da velha política, ou seja, a boa política, e o que a Patrícia vem falando, é a questão da inovação. Então, se ela busca inovação, não é o caminho, né, essa situação de manter essa obscuridade. É isso que eu gostaria de constar e desejar a todos uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Boa noite a todos. E sempre agradecer a presença, né, de todos aqui. E uma vez que eu mesmo convido, né, sempre faço eu trabalhei com essa proposta de campanha, todo mundo está participando. Deixar claro também que algumas indicações que eu ia fazer aqui hoje já foram atendidas ou já estão em andamento. Então eu optei não, né, ir por esse caminho aqui. Porque uma vez que já está sendo encaminhado, aí na próxima reunião, se já estiverem sido resolvidos, aí eu esclareço. E quanto à questão dos estudantes, que é uma bandeira que eu carrego também, deixar claro a todos eles que não está faltando empenho nosso aqui. Uma vez que, né, quem faz o transporte é eles, mas a gente está cobrando deles, está conversando, está discutindo, para estar melhorando, para estar estendendo, né, o auxílio aos estudantes do matutino, que estão sendo bastante prejudicados. Estão procurando a gente, e essa proposta que voltou estendia-se aos estudantes, né, do matutino, porém, né, tinha que fazer algumas correções lá, e vamos ver o que vai ser, né, qual a próxima proposta que ela vai enviar. Mas a gente está empenhando, está, né, discutindo com ela essa melhoria. Então, é isso daí que eu precisava reforçar. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Henrique César Bernardes. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos. Boa noite, presidente. E desejar meu sentimento de pesar à família da menina Isadora, do meu amigo Márcio. E dizer sobre a minha indicação que eu fiz hoje a respeito da Guarda Municipal, para ser instalada na nossa cidade, que eu acho que seria de grande valia para o nosso município, visto que em Itajubá funciona muito bem e vem melhorando a cada dia mais os índices de criminalidade e drogas e tudo que vem acontecendo. E podia fazer uma parceria com a Polícia Militar, já outras seguranças que a gente tem na cidade, e levar esse projeto ao executivo, e vamos levar isso com a Patrícia, ver qual vai ser a viabilidade da prefeitura para ver se consegue instalar isso aqui na nossa cidade. E dizer a todos a respeito também dos estudantes, que a gente está junto, que a Câmara está, igual o Josemar, reiterando o que o Josemar colocou, a gente está empenhando firme nessa luta, né, Josemar? Que vamos ver o que seja melhor para os estudantes, que, se Deus quiser, vai tudo ser resolvido, que tudo vai dar certo. E, como eu sempre digo nas minhas falas, né, vamos trabalhar firme e forte, porque para descansar nós temos uma eternidade. Um abraço a todos e boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Ricardo Albino. Boa noite a todos, obrigado pela presença. E eu queria só aqui desejar aos familiares do nosso amigo Márcio e da pequena Isadora, né? Está funcionando? Da pequena Isadora lá, que neste momento difícil aí, que todos com certeza passaram e estão passando, e que encontrem em Deus a força para seguir em frente, que só Ele pode nos fortalecer com isso. Só isso, obrigado. Próximo inscrito, vereador Helder Márcio de Campos. Boa noite a todos. Dando sentimentos para mim, do Fernando aí, do Márcio, que era meu amigo também. E comentar um assunto também aqui que estava tendo rumores aí sobre a minha esposa, que é professora. Ela, desde que ela era contratada no mandato passado, aí passou, foi mandada embora e voltou de novo. E desde o começo eu falei para ela, você acha que esse é direito dela de continuar trabalhando, procurar, você acha que é direito dela? Eu não vou optar em nada, não. Eu vou, pessoal, procuro, que eu não vou falar nem que sim, nem que não. Aí ela procurou o direito dela, procurou os advogados, procurou os advogados da Câmara, falou que não tem problema nenhum para ela trabalhar. Tanto que ela participou da designação e até o currículo dela não tem
um diploma dela, não tem nenhum diploma maior que ela. Tanto que até hoje lá no ginásio está aberta a designação lá e não compareceu ninguém. Então aí eu só queria esclarecer isso aí para deixar tá tendo uns comentários aí. Fazer uma parte, foi pedido para o Dr. Eric para formalizar essa situação e a gente, na próxima reunião, está lendo o parecer, só para esclarecer isso. E outra coisa também a respeito dessa da vacina brucelose aí, antigamente, quando tinha vereador veterinário da prefeitura, cada produtor procurava um veterinário particular. E todo mundo sabe que Retiro é a segunda casa do quem mexe com leite, né? Então não tem tempo para nada. Aí fiz essa indicação aí, porque agora, como tem o veterinário da prefeitura aí, fica mais fácil. Agora o veterinário já vai estar fazendo a ronda nas propriedades aí, quando já tiver uma vacina para ser feita, já vai direto, o produtor fica mais sossegado aí, não precisa ficar tentando agendar um tempo aí e cada produtor tinha que, a propriedade do Ricardo é vizinha minha, mas hoje ele não podia atender, aí ele ia buscar veterinário hoje de manhã, o outro ia buscar para vacinar aí, porque a vacina brucelose é só fêmea. Então, às vezes vacina propriedade pequena, 1, 2 bezerras só no ano, aí fica aí deslocando para buscar veterinário, um para vacinar uma bezerra hoje, outro para uma amanhã. Então, tendo um veterinário da prefeitura agora, essa facilita demais para o produtor isso aí. Faz uma vez, né? De uma vez só. E é isso. Boa noite a todos. Só uma parte do que ele falou. Pois não. Foi criado, o vereador Helder, o vereador Henrique também estavam presentes, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Nós estivemos presentes, só para fazer constar e para a população ficar sabendo, que esse conselho visa justamente essa situação de trazer novas tecnologias, a possibilidade, permite de estar discutindo junto ao banco dívidas que o próprio produtor possa vir a ter. Então, é mais uma novidade esse conselho e aberto à população, específico o produtor rural, para que procure o conselho e, diante das dificuldades, ter a resposta, acesso. Só falar, um dos principais objetivos é a regularização da DAP, né? Está um Isso. problema sério na prefeitura aí, né? Na prefeitura não, porque lá a Emater tem a Emater agora aí, tá tendo uns contratempos aí para agilizar para os produtores. Inclusive, essas DAPs passará pelo conselho. Uma das mudanças é que, para que vai para o banco a DAP, e aí antes era a Emater direto, aí agora passará pelo conselho. Tem um vereador membro titular do conselho? Que sou eu, o Henrique é o vice. Isso. Então não é para as datas que vão ser feitas, né? Para São novas? As que vai sendo renovadas, né? As tá, principais são verdade. as datas que vai ser renovadas. Bem observado. Isso aí. Vereador Leonardo, próximo inscrito, Leonardo da Silva Carvalho. Boa noite a todos, um agradecimento aí à presença de todos, em especial aí o presidente da PAI, a família Mendes, a Fernanda, e também o Ângelo hoje, né, Ângelo? Seu pai hoje partiu ao céu, deixa aqui nossos sentimentos. Eu fiz uma indicação aqui para que se volte o CONCEP, né, o Conselho de Segurança Pública, e o vereador Henrique está falando aí sobre Guarda Municipal. que é necessário, porque os donos de bares à noite e as lanchonetes estão sem segurança. Né? Então a gente tem que ativar, pedir que o prefeito faça com urgência, né, que ative logo esse Conselho de Segurança Pública mais da perto, principalmente nos bairros. Né? Eles estão sem segurança nenhuma. Então, se a gente não chamar a sociedade para questionar hoje a segurança, principalmente na zona rural. Ok? Boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos amigos internautas que nos estão nos assistindo. Boa noite aos ouvintes da rádio Morada do Sol. Boa noite a todos aqui presentes. Primeiramente, eu queria agradecer, porque hoje vocês podem ver que eu não fiz nenhum requerimento, nenhum pedido. Eu queria aqui agradecer e deixar público aqui o serviço que está sendo prestado pela Prefeitura, principalmente com relação à Secretaria de Obras. O secretário Carlito, que nós estamos vendo, está tendo fazendo um grande trabalho. Já é perceptível, a cidade hoje está
está de cara nova, já foi tudo limpado, as estradas estão se desenvolvendo. Eu queria também fazer um agradecimento à equipe da prefeitura, os secretários. Sempre que eu estou indo lá e estou procurando eles para resolver questões, eles estão me atendendo na maior atenção. Ao Aldo, ao Maxson, o pessoal lá. Eu não sou muito de entrar com requerimento, eu prefiro ir e falar direto com eles lá. Eu, por causa de eu ter sido chefe de gabinete, ter sido assessor, tinha uma ligação, então eu prefiro chegar lá e conversar com eles e, na medida que eu estou pedindo, eles estão atendendo. Porque também estou vendo, estão atendendo os pedidos dos nossos amigos, da Maria, do Leonardo, do Henrique, do Rodrigo, do Helder, do Jusemar. Então, isso é um ponto positivo, que eu acho que nós estamos aqui para desenvolver nosso município, e tudo que passa por essa casa legislativa tem um peso, né? Nós somos representantes da população. Com relação aos estudantes, eu queria deixar aqui claro que os projetos de lei vieram a essa casa para serem apreciados, mas nós vamos, e foi devolvido para o prefeito por algum problema técnico aí no parecer. Mas assim que voltar, nós vamos dar nossa palavra, nós vamos dar maior empenho para que esses estudantes tenham seus benefícios garantidos. Que todos, né, na medida do possível, torne uma coisa viável, tanto para a prefeitura como para os estudantes. Outra questão também que foi abordada também, que eu queria deixar público aqui, é a questão da Mali. Até nós tivemos discutido com o doutor Ricardo. O doutor Ricardo me permite, estamos elaborando alguns... Se o senhor me permite uma parte, existe essa situação, né, que a Mali, apesar de não ter chegado a esta casa formalmente o motivo, os funcionários eles alegam que é uma questão de jornada itinerante, essa questão que considera a espera pelo ônibus até o transporte a Mali. Alguns trabalhadores ganharam algumas reclamações trabalhistas na justiça e reconheceram o direito ao recebimento. Por outro lado, a legislação trabalhista, avançando e dando parecer para vocês, ela fala que teria que ter para ter direito ao recebimento, teria que ter a impossibilidade do acesso. Então, a gente tem que estar chamando os sindicatos aqui, o sindicato da Mali e dos trabalhadores, para daí estar aprofundando essa situação, se é possível, uma vez que no município, pelo que eu percebo, aí seria que chamar os trabalhadores, para daí a gente estar avançando, mas num primeiro momento, essa situação dos trabalhadores, eu não vejo que existe trabalhador de difícil acesso. Então, assim, parece que todos os trabalhadores eles se encontram na cidade. Então, essa primeira situação de não ter o acesso, o difícil acesso e não ter o transporte público, já permitiria ou autorizaria o não pagamento da hora itinerante. Então, é possível essa situação e ainda é possível também se estabelecer via convenção coletiva algum tipo de acordo para que não ocorra a perda do ônibus. Outro ponto importante, pensando nessa posição, seria ainda conversarmos, né, com a própria Mali, e aí a gente está falando de instituição, Câmara, né, no sentido de estar argumentando essa situação. Por exemplo, será que os trabalhadores residentes em Maria da Fé foram prejudicados por outros trabalhadores de outros municípios que entraram com a ação? A gente não tem essa informação. Quantos trabalhadores daqui que entraram com a ação em face da Mali e a Mali teve o prejuízo? Às vezes ela teve prejuízo em outros municípios, não aqui. E uma vez, né, de suma importância, como o doutor Clênio está falando, uma vez que são aproximadamente 400 famílias, e aí se multiplica, né? Filho, esposa, e aí dá um número enorme, né? Outra possibilidade nessa linha ainda, e aí a gente teria que estar avançando talvez em parceria com o Executivo, de uma possibilidade, uma vez, para gerar emprego para o município, e aí está estudando o impacto também disso, não estou dizendo que isso vai ser feito, mas é uma possibilidade no campo das ideias, seria a Mali se estabelecer uma unidade fabril aqui. E na contramão, ao invés de tirar o transporte, se estabeleceu uma unidade, uma fábrica aqui, uma vez que esses 400 poderia se multiplicar em outros empregos, né? Mas tudo isso ainda está no campo,
das ideias, né? Aí é interessante ver o que a Patrícia também pensa dessa possibilidade, mas o que eu queria falar dessa parte, até para dar o retorno, é que é possível, é viável, a gente está marcando essa reunião. Inclusive, tem um amigo meu aqui que tem um terreno na cidade que está disposto a doar o terreno. Então. Uma coisa que beneficia a cidade aqui. Lógico. Então, Como eu sou do mesmo partido, né, da Patrícia, lá, do Agostinho, isso aí já foi um assunto que eles discutiram em campanha, de estar depois trabalhando em parceria com a Mali, estudando a possibilidade de trazer, sim, uma unidade para cá. Então, eu acho que vai ser bem aceito por eles, sim, porque eles trabalharam isso em campanha. Então, vai de encontro O que aumenta, né, a chance da gente obter sucesso nesse parâmetro aí. Que bom. Eu tive conversando com alguns funcionários da Mali também, e eu pedi para que eles montassem uma comissão. Ótimo. Que sejam 2 de cada ônibus, né, dos períodos noturnos, né, para vir conversar com a gente, para discutir e levar esse tipo de demanda para o executivo, que fica mais fácil. Outra possibilidade, o Dr. Cláudio, ele é especialista nessa área, e a gente pode marcar um dia para ele vir também, usar a tribuna e expor toda essa situação, se for o caso, dar um parecer, ainda que tudo para auxiliar o melhor, como o Dr. Clênio disse, para o desenvolvimento da cidade. Vereador Maria. Falando, né, em Mali, meu marido é funcionário lá, né, há 14 anos, ele me falou que a Mali agora está dando preferência ao pessoal de Itajubá, não está pegando mais de outros municípios, já devido a essas confusões que está dando na justiça, né, porque está contando horário desde que a pessoa entra no ônibus e sai de casa, né, se sai já está trabalhando, com trabalho, e muitos ganhou na justiça, e devido a isso, eles não vão pegar funcionários de outros municípios. Inclusive, foi chamado muita gente na Mali. Essas 2 semanas, entregou muita gente, mas tudo de Itajubá, dentro de Itajubá. Então, não tem currículo. Quando é currículo de outro município, eles já não estão pegando. Tem pessoas aqui de Maria da Fé que já mudaram para Itajubá, estão instalados em Itajubá para trabalhar lá, que já chegou isso para mim. Então, Que aí vem o que você vem chegando e você falando. Né? A gente acaba perdendo. Onde Todo mundo O perde. município perde porque... O comércio perde, a farmácia perde. E eles estão até com medo. Muitos estão mudando de medo de perder o emprego, porque está difícil. Eles sabem que se sair de lá, porque a Malha abraçou a Maria da Fé. E eles vivem, já acostumou, né? Eu falo por mim, né? Na minha casa, por esses 14 anos que vem servindo, né? Salvou a pátria, nossa, lá, porque me pegou numa época muito difícil. E eu acho que deve ser a mesma situação de muitas famílias aqui em Maria da Fé. Eu acho que se tem uma possibilidade da gente lutar para que isso, né? Porque eles estão com medo de ser mandado embora. Pelo tanto de gente que foi contratado nessas 2 últimas semanas. Foi um número elevado de funcionários que foram contratados. A gente pode ver a viabilidade de formular um ofício e encaminhar à direção da Mali, solicitando uma reunião. Como instituição. Como instituição, em nome de todos os vereadores, solicitando a reunião. mais formal. Formalizando isso tudo aí. Porque é um problema que vai de encontro com o outro que a gente está tendo na cidade agora, que é o da Gardênia. 400 funcionários, 400 vão fazer uso da Gardênia. Será que a Gardênia vai comportar? Porque já está dando problema. Estava quebrado, vai discutir. Agora estava quebrado lá. Estava vindo também. É o que a gente vai discutir com o responsável na próxima reunião também. Que é mais E também, Rodrigo, seria interessante a gente tivesse um convite por, sei lá, o dono da Mali, né? O que está em Itajubá, vinha o responsável pela Mali, vinha aqui em Maria da Fé fazer uso da tribuna, explicar melhor tudo isso, para ter um esclarecimento maior. Né? Porque até então parece que está tudo meio obscuro, né? Não sabe o motivo real, qual foi o motivo que aconteceu isso. Seria interessante se fizesse esse convite formalizado, né? Para ele comparecer, fazer igual o da Gardênia vai fazer na próxima reunião, ele fazer uso da tribuna. Uma conversa com a comissão montada pelos funcionários também. E também com funcionários, exatamente. Inclusive também, não só a Mali, né? Mas a Mali também está para tirar. É uma reação em cadeia, né? Uma empresa vai vendo que a outra fez, por isso que é interessante a gente combater isso no começo. Que aí são 2 bandeiras que vão ter que levantar, dos funcionários da Mali e dos estudantes, né?
que a gente tem que olhar com carinho isso aí, porque os funcionários, já pensou isso, mandar esse pessoal embora? Né? Qual o impacto que vai causar para o nosso município? Não é, Então, fica difícil. para vocês verem, a lavoura já deixou o pessoal no chão. Né? Não, e muito Só o desemprego pessoal já tem, né, rural Maria? Já levou muito prejuízo com lavoura. Porque a gente já está entrando, né, numa situação difícil. Porque o comércio para de vender, enfim, prejudica todo mundo. Se o pessoal vai prejudicar. O vereador Clênio estava com a palavra, a gente Acabou aqui empolgando explanando, a né? discussão aqui. Senhor presidente, continuando aqui a minha explanação, eu queria dizer muito obrigado aos colegas aqui, que essa Câmara está empenhada em resolver esse problema. Nós vamos tentar conduzir o problema da melhor maneira jurídica possível, contando aqui o doutor Ricardo, o Cláudio mesmo, o Rodrigo, o assessor da Câmara, eu também. A gente vai unir, somar todos os esforços, e os demais vereadores, é claro. A gente vai somar todos os esforços técnicos para a gente conseguir chegar num denominador comum. A gente vai abraçar essa causa, né? Certeza. Com certeza. Então, essa Câmara, os trabalhadores podem ficar tranquilos que nós vamos conduzir da melhor maneira possível. Abrindo um parênteses ainda, eu quero me solidarizar ao requerimento do meu amigo, do meu nobre colega vereador Leonardo, em relação à questão de extensão da Copasa no bairro São João. Eu sei muito bem como que é o sofrimento daquela comunidade. Eu passo por lá, a gente caminha por lá, eu tenho muitos amigos lá. Inclusive, quando eu era chefe de gabinete da prefeitura, eu consegui viabilizar um poço artesiano lá que atendeu 50 domicílios, mas mesmo assim o bairro ainda continua precário de água. Então, quero solidarizar o meu amigo aqui, porque eu já tenho uma experiência nessa área de Copasa, que no bairro da Ilha hoje, graças a Deus, o bairro da Ilha hoje, 90% dele é atendido com Copasa. Hoje a Ilha é um bairro que tem em torno de 140 domicílios atendidos com a Copasa. Nós fizemos um trabalho na época, fizemos uma parceria, a população entrou com uma parte do dispêndio remunerado, a prefeitura entrou com outra parte, a Copasa fez um desconto e nós conseguimos, graças a Deus. Hoje a ilha eu posso dizer que é o primeiro bairro dentro do município de Maria da Fé, de área rural, que possui um sistema de tratamento de água, vamos dizer, um sistema que a Copasa é uma empresa excelente. Então, eu tenho uma experiência, quero me solidarizar meu amigo, meus amigos lá do bairro São João, o pessoal lá, e eu também, Leonardo, nós vamos abraçar essa causa junto, tá certo? Eu tive lá domingo com a minha esposa, nós estamos em período de chuva, né? Nós estávamos olhando lá um poço de 8 metros, e ele estava bem abaixo, estava de um metro de água. Então, agora imaginamos agora na seca. Para eles vai ficar difícil, né, Eduardo? Então, como eu estava falando, o pessoal das Furnas ali, eles são o pessoal que sofre mais, o pessoal das Furnas e o extremo do São João, que não chega a água lá. Eu acho que hoje, dentro do bairro do São João, seria estrada e questão de água. Questão de água, e um bairro extremamente populoso, deve ser em torno aí de umas 2.000 pessoas. Por aí. Residente do bairro. O doutor Ricardo conhece. Isso mesmo. Solidarizo também aí. Sim. E por final, eu queria aqui deixar a minha moção de pesar, a família da Isadora, que são meus amigos aqui, o São Moacir está aqui, companheiro, a Kelly, não sei se o Rodrigo está, Kelly? Não, né? Não. A Kelly, pessoal, a mãe, entendeu? Foi uma coisa que chocou muita comunidade mariense, foi um negócio que todo mundo ficou em situação de luto, né? Porque a vida ser interrompida abruptamente na idade que ela estava, né? Mas a gente não entende o plano de Deus, né? Então vamos esperar e pedir a Ele que dê o consolo à família e como diz, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Nós não estamos aqui para discutir o plano de Deus, estamos para seguir. Agora, a família do meu primo, que é Tia Maria, o Márcio, eu quero deixar todos aqui, ele era meu primo mesmo, meu pai é irmão da mãe dele. O Márcio foi um lutador, o Márcio é uma pessoa animada aí com esporte, tudo, uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé que enfrentou esse câncer, enfrentou de maneira brava. Uma vez, ano passado, eu conversei com o Márcio aqui no Carnaval, o Márcio tinha pedido para vir dos Estados Unidos aquela medicação que o pessoal estava aí, quem puder me ajude, fosfetanolamina. 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 Então, tinha pedido para fazer, a luta estava todo animado, certo?
lutando bravamente naquela pessoa que se entregou. Fui lá na época na casa dele, visitamos ele, conversamos, ele sempre estava assim, eu vou sarar e você. Bom, é o que eu falo, infelizmente a gente faz um plano, Deus faz outro para a gente. Que ele tenha um bom lugar junto ao nosso pai, né? E deixo aqui a minha menção de pesar à família, minha tia, a Lourdes, meus primos, todos que estão aqui, os sobrinhos. E boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, só para esclarecer, a respeito da transmissão de hoje, ainda em caráter experimental, a gente está com algumas câmeras aí, estamos fazendo mais um teste, porque ainda estamos, o processo de licitação ainda não foi encerrado, mas como a população pediu, a gente deu um jeito, agradeço aí o Luiz, que veio auxiliar a gente, para, enquanto não fecha mesmo a TV câmera, tudo organizado, que tenha essa que possibilite o pessoal acompanhar de casa. Também fazer constar que a Rádio Morada do Sol transmitiu hoje essa sessão ordinária e amanhã às 19 horas irá retransmitir o áudio da reunião. Agradecer à Rádio Morada do Sol e mais uma vez ao Luiz pela colaboração nas transmissões. Eu pude observar pelas indicações de hoje que grande parte delas fala sobre o problema nas estradas, que é um problema muito antigo da nossa cidade. Eu devo agradecer, sim, à Prefeitura, que a gente vê que estão se empenhando, estão fazendo um trabalho bacana, e pedir um pouco de paciência para a população. Cada um, a Maria da Fé tem uma grande quantidade de estradas. Então, eu acho que o pessoal de cada bairro vai chegar a hora, por enquanto, acho que está sendo atendido casos mais urgentes, igual foi de Pintos Negreiros, que o Camaria pedimos, deu um problema numa ponte lá, fomos atendidos brevemente. Eu acredito que essa da Grota, que está numa situação mais... vai ser atendido, e agora, passando um pouco o tempo das chuvas, já dá para passar máquina nas estradas, já dá para melhorar um pouco. Eu fiz a sugestão da Pedra Brita, eu sei que talvez seja um pouco mais caro, mas é uma sugestão que vem dado certo às cidades, vale a pena aí a Prefeitura estudar essa possibilidade. A respeito do transporte coletivo dos estudantes, pedir aí à Prefeitura que quando for devolver esse projeto para a gente, aproveitar a oportunidade para que regularize tudo. Eu acho que é interessante regularizar esse transporte. Regularizar, mas de uma maneira que não prejudique os estudantes. Eu acho que tem que ter o maior cuidado possível para que ninguém seja lesado. A gente não pode cercear o direito de educação de muitas pessoas. A gente sabe, se não tiver esse transporte, muita gente deixa de estudar. Então isso não pode acontecer. Mas que a Prefeitura aproveite esse momento e deixe a situação regular para evitar qualquer problema no futuro, sem prejudicar nenhum estudante, que acho que como a gente sempre fala, né, dinheiro investido dinheiro colocado na educação não é gasto, é investimento. Comunicar a todos que a Maria da Fé, como acho que já está todo mundo já está mais ou menos por dentro, está sendo bem divulgado nas redes sociais, vai participar do Parlamento Jovem, junto com outras 65 cidades de Minas Gerais. A partir da semana que vem, o que é o Parlamento Jovem? Primeiro, é um programa que visa a educação política e cidadã de alunos do ensino médio. É muito bacana, acho que quando começar vai trazer muitos frutos para a nossa cidade. Eu não vou me prolongar, se eu for falar do Parlamento Jovem aqui, até passa o tempo. E a partir da semana que vem a gente começa a divulgação nas escolas. Então vai ser muito bacana, convido a todos aí a vir prestigiar quando estiver acontecendo as reuniões, vai ser divulgado, e aos jovens aí do ensino médio que participem com a gente. Vou reforçar o convite. Amanhã a Câmara e a Escola Legislativa, né, vão fazer a palestra com o assunto Desafios para o Fomento e Desenvolvimento do Setor Turístico. Vamos ter a grande honra de receber o Gustavo Arraes, que é secretário adjunto de Turismo de Minas Gerais. Ele, às 15 horas, vai estar ministrando a palestra para a gente, vai ser no Nevada Club, então toda a comunidade está convidada, quem tiver interesse, que o turismo, né, é um assunto que sempre interessa a Maria da Fé, a gente tem o potencial e tem que ser explorado. E também, outro convite, vai ser feito o lançamento do livro amanhã, Enredado de Cipó, que relata a história de vida de Pedro Batista Campos, que foi o primeiro secretário da Câmara Municipal de Maria da Fé. O lançamento desse livro vai ser amanhã às 8 horas, no Centro Cultural, então convidando a todos que tiverem interesse para participar também. Acho que nada mais a dizer, né? A próxima reunião vai ser dia 2 de março. Declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos. Boa noite. Boa noite.